Escolhas, seguir princípios, são essas coisas que mudam a nossa vida e nos transformam em pessoas bem-sucedidas ou pessoas fracassadas. No dia de hoje nós vamos trazer para você conselhos que certamente vão transformar a sua vida. Você que é mulher, você que quer ser bem-sucedida, ou você também que é homem e pode pegar desses princípios e aplicar, abra o seu coração, porque Deus vai falar com você. Bom dia, gente, que alegria estar aqui com vocês em mais uma manhã. Bom dia, Itatinha, bom dia, Lê, bom dia, Pri, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui. Hoje de manhã nós vamos trazer princípios para transformar a vida de cada um de vocês, né? De fato, auxiliando aí, né, a viver o melhor de Deus. Já vai clicando aqui embaixo, manifestando generosidade. Clica aqui, ó, nessa setinha. Já vai mandando pro pessoal. Vamos compartilhar aqui, vamos chegando, vamos chamando o povo, né? Hoje nós vamos estar recebendo a minha amiga, ministra do Senhor, né, a Raquel, que vai estar compartilhando algo do coração de Deus para cada um de nós aqui, numa conversa descontraída, numa conversa bem legal, né, trazendo princípios que certamente vão nortear, vão mudar, né, a nossa vida. Lembra que sucesso, né, ser bem-sucedido é algo que acontece de propósito, né? Muitas pessoas elas têm expectativa que as coisas vão simplesmente acontecer, mas não é assim que funciona. Nós sabemos que precisamos ser intencionais nas nossas escolhas, naquilo que nós estamos fazendo, se nós queremos de fato ser bem-sucedido, né? E nessa manhã, assim como todas as manhãs de segunda a sexta-feira, você tem a oportunidade de fazer boas escolhas e assim ser mais do que bem-sucedido, não é verdade? Então, bom dia a todo mundo aí, bom dia Débora, bom dia Fátima, bom dia Doris, Lala, Pri, bom dia Kel, Kel chegou aqui já, eu vou estar chamando ela para a gente já começar, já sem demoras nenhuma, já receber de Deus. O objetivo sempre é ser casteiro, já ser objetivo, né, abençoando a sua vida. Então, convido todo mundo aí, já clica nesse setinho aqui. Bom dia, Oi, Kel! gente, bom dia. Bom dia, mamãe Raquel agora, não é verdade? É, Subiu o nível. agora Muito- mudou a responsabilidade. Que legal, Kel, que legal. E aí, como é que vocês estão? Como é que o Thiago tá? Você e o Baby? Estamos bem, peraí que eu só tô ajeitando aqui que o negocinho da luz deu uma. Pronto. Fica à Estamos vontade. bem, bebê crescendo. Aliás, crescendo bastante, bem rápido. Eu vi a fotinha agora, você tá com uma barriguinha, já tá pensando em aparecer, né? Já tá bem aparente já. Que legal. Kel vai ser fantástico, você vai perceber. Cada dia que for passando, vai vindo, a hora que você pegar no braço, você fala, meu Deus, Deus é perfeito demais. Eu Vai imagino, ser já um... quando chuta, eu já fico, meu Deus do céu, tem uma criança aqui dentro. Eu fico, meu Deus, Nossa, nem fala, nascer. meu. Doideira, né? A pessoa Ai, que mandando bom legal. dia, minha mãe, a Pri, bom dia, Alexandra. Ai, que legal. Bom dia, É, o pessoal. pessoal vai chegar, o pessoal vai chegando. Que legal, Bruno, professor, eu quero agradecer, obrigado aí por você ter topado, estar aqui com a gente de manhã, a gente está sempre aqui de forma objetiva, trazendo algo ao coração das pessoas, né? E essa semana a gente está tirando para, de fato, falar, trazer conselhos, princípios, né, para pessoas serem bem-sucedidas, e a gente está focando principalmente nas mulheres, né? Às vezes a gente foca nos homens, dessa vez a gente foca nas mulheres, né? E eu achei muito legal a gente falar porque a gente percebe que é o que está tendo, né, é um assunto do momento, né? Feminismo, empoderamento feminino, e a gente fica naquela briga, né, tipo, de homem e de mulher, como se fosse impossível os dois serem bem-sucedidos, né? Sim. Tipo, ao mesmo tempo, né, como se fosse uma guerra, né? E eu acho que é legal a gente falar dessas coisas, trazer de fato o equilíbrio. O objetivo é ser algo mesmo informal, uma conversa mesmo, a gente trocando uma ideia, você falando um pouquinho da sua experiência, né? E aí a gente já podia até começar, né? E falar assim, que é o que você acha? Eu vejo, né? Em você, ao lado de vocês mesmo, a gente vê muitas mulheres bem-sucedidas, né? Trabalhando com vocês aí do lado do ministério, você e todo o pessoal. E eu sei que o sucesso ele não acontece por acaso. Eu sei que é como uma casa, né?
Se você não fizer o que tem que fazer, a casa vai ficar suja, a casa não vai crescer. Isso também o corpo, né? Durante um tempão você trabalhou com essas coisas. Você pode até começar se apresentando pro pessoal, mas fala aí, o que você julga, Kel? Para dar certo na vida, o que você acha que é a coisa mais importante ou as coisas mais importantes? Ajuda a gente aí. Tá certo. Bom dia, tia Simone. Tia Simone também tá mandando bom dia aqui. Bastante gente entrando, Belinha, Larissa, bom dia, pessoal. Bom, então, como você pediu para eu me apresentar, né? Eu sou a Raquel, eu sou de Bauru, faz seis Isso anos aí. que eu tô aqui em Campina Grande, né? Hoje eu trabalho no Ministério como coordenadora da Aluminai, que é a Associação dos Graduados do REMA, e também como coordenadora da MVV, que é a Associação dos Ministros aqui do Ministério, né? Mas sou graduada em Educação Física, trabalhei muitos anos na área, ainda é minha paixão, ainda gosto de estudar, ainda gosto muito de aprender sobre a função do corpo humano, sobre alimentação, né? Gosto muito mesmo dessa área de saúde, eu acho que é uma área extremamente divina, né? E Sim. muito espiritual, né? E basicamente é isso, assim, né? Resumindo, mas também amo muito trabalhar no ministério, trabalhar de tempo integral, né? A gente fala que tem o horário do ministério, mas a gente é integral o tempo todo para servir pessoas, para ajudar as pessoas, e é uma grande alegria mesmo poder trabalhar alcançando vidas. Então, Lê, quando você me pergunta, é uma pergunta assim bem interessante, né? O que significa para mim ser uma pessoa bem-sucedida? Eu confesso para você que essa não é uma pergunta de resposta fácil, assim, Sim. e simples e objetiva, né? Porque se você me perguntasse o que eu faço para emagrecer, eu ia te falar, fecha a boca e faz atividade física. Que essa Come para mim menos do é que você fácil gasta, de né? resolver. Mas eu penso que gente, desculpa aí, viu? Esse negócio, essa molinha aqui hoje tá soltinha. Caiu, levantou, né? É isso Sucesso é aí. isso. Caiu, levanta e tenta de novo. Mas essa é uma das coisas que eu até falo pra Não galera. Eu para de falo, meu, mexer. Eu vou deixar do eu jeito que falo, tá. não, tá bom, tá top. Eu falo, pessoal, sucesso é isso aí, meu, é resultado de perseverança, né? É. E eu confesso, Lê, que no decorrer da minha trajetória de vida, da minha trajetória cristã, para mim, eu tenho revisto muito essa questão desse padrão de sucesso, né? Porque eu vejo que o mundo hoje, ele tem um padrão, ele tem uma resposta pronta, né? Então, sucesso é você estar no topo, sucesso é você ter seguidores, sucesso é você ser o melhor vendedor do produto da sua, né, da sua linha. Mas eu confesso para você que quanto mais eu tenho lido a Bíblia e vivido mesmo, mais eu vejo que sucesso tem a ver com literalmente você ser guiado pelo Espírito e estar no Isso aí, centro da vontade de isso aí. Deus, Fidelidade ao independente propósito. se naquele momento você está fazendo o que você queria fazer. Porque hoje o conceito sucesso é você ser feliz fazendo o que você ama fazer, você ganhar dinheiro com aquilo que você ama fazer. É possível, com certeza, Deus tem planos mesmo para a gente de prosperidade, eu não estou aqui para negar isso, Deus tem planos para que a gente seja feliz, mas sabe, não necessariamente a gente vai ter sucesso fazendo só o que a gente gosta. Né? Não Sim. necessariamente o sucesso está atrelado em estar em todo o tempo. E quando eu paro para pensar nisso, né? Eu fico pensando, assim, vou filosofar um pouco aqui, Ô, fica à vontade, cara. porque hoje realmente essa coisa, pensando, por exemplo, em termos de ministros, né? Muitos ministros, para eles, sucesso, não tô falando que é geral, não, tô só, assim, literalmente generalizando, né? Sim, O ministro que tem uma igreja de tal tamanho, o ministro que alcança sim. tantos seguidores, tantas curtidas, esse é um ministro ungido, esse ministro é cheio do poder de Deus. E aí, quando a gente para ler o Velho Testamento e a gente vê os profetas do Velho Testamento e as coisas que eles tinham que dizer para o povo e as coisas que eles eram perseguidos, eles apanhavam. O próprio Jesus fala para os judeus, quando ele chega para os judeus, ele fala: vocês matavam os seus profetas, vocês perseguiam, vocês não Sim. acreditavam no que eles diziam, né?
E assim, vai dizer que esses profetas que morreram dizendo, gente, se arrepende, Jesus está voltando, e ninguém deu crédito, né? Ninguém acreditava no que ele estava dizendo. E eles cumpriram a vontade de Deus, né? O próprio apóstolo Paulo, talvez, às vezes a gente está sendo perseguido por besteirinha que a gente coloca na internet, a gente fica, ai meu Deus, eu não estou agradando as pessoas. E aí Paulo vai lá, vai ser perseguido, apanha, quase morre. Por quê? Porque ele estava sendo um sucesso para o reino de Deus, levando a mensagem, né? Quando judeus, romanos, todo mundo falava para ele, ei, cala a boca, para de pregar essa mensagem. E ele falava assim, como eu posso querer agradar vocês? Como eu posso querer fãs e seguidores e deixar de fazer aquilo que o próprio Cristo apareceu para mim para que eu falasse, né? Sim. E aí eu me lembrei também daquela passagem, Lê, em Josué, que fala, Josué 1:8, que o Senhor está chamando Josué, né, para ser a nova geração, né, depois de Moisés, e aí ele diz assim, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O segredo de ser uma pessoa bem-sucedida é fazer o que a palavra de Deus fala. E você sabe que nem sempre você quer fazer. Porque você quer uma oração bem respondida, né? Você quer, Senhor, abre as portas do emprego. Eu vou prosperar. Abre as portas da promoção. E aí a Bíblia está dizendo, se você não perdoar, a sua oração não vai ser escutada. E aí a gente não quer a parte do perdão. A gente quer a parte do sucesso da oração, né? Então, talvez as pessoas achavam que a gente já tá aqui na lei para falar assim, olha, o segredo é você acordar tal hora, é você fazer tal coisa. Não, o segredo é você ouvir a voz do Espírito. Quer dizer, quando Deus fala assim, larga tudo que você tá fazendo, larga a sua rede, vem ser pescador de água. Mas ser pescador é tudo que eu sei fazer na minha vida. Como que eu vou largar isso? Eu lembrei, a gente tá ouvindo, você que é Alumni, acessa a Alumni, olha a dica aí. É isso aí, galera. Você que formou no Rema aí, não desconecte, meu. Tem que ficar conectado com a gente, né? Coloca aí, eu sou Alumni. Você que é graduado do Rema, da Escola Bíblica Verbo da Vida, né? Que a gente tá internacional agora. Você viu, e eu tava ouvindo novamente as ministrações do Rick Renner na Conferência do Nordeste. E, gente, sério, procura ouvir essas ministrações. Você ainda não ouviu, tá lá disponível na rede Alumni. Foi a primeira conferência que está disponível para Alumni e não somente para MVV. Então, aproveita. E ele fala que ele era uma pessoa muito bem sucedida nos Estados Unidos. Porque, ó, os vizinhos dele, ele fala que os vizinhos dele eram T.L. Osborne, Oral Roberts, o irmão Reagan, eram os vizinhos dele, né? Sim. E aí Deus fala assim para ele, larga tudo que você vai para a Rússia. Isso aqui não era Rússia, era na época da União Soviética. Exato. E aí ele fala assim na ministração, Senhor, se eu for, o que vai ser do meu ministério? Você vê, olha que loucura, né, velho? Que loucura, né? Ele com medo de obedecer a Deus e deixar de ser o sucesso que ele era. E, na verdade, hoje ele é o Rick Renner, né? Exato. O cara do grego, que pastor Reagan fala de púlpito. Ó, se você quer estudar grego, não fica ouvindo qualquer pessoa, não. Vai lá e ouve Rick Renner. Aí você fala assim, uau, né? Então, resumidamente, eu acho que sucesso é você ser aquilo que Deus te chama para fazer, agarrar o que ele manda você fazer. É isso aí. E você vai ver todo o caminho fechando, né? Dos planos de Deus acontecendo na sua vida. Meu, eu acho muito legal isso que você fala, porque o mundo mesmo, ele distorceu, né? Porque você falou, o mundo colocou sucesso dentro de uma caixinha, né? Dentro de números, né? Dentro de status, né? Então, o cara é bem sucedido quando ele tem, né? Seguidor, dinheiro, fama, né? E a gente sabe que não, né? Porque todas as vezes que a gente fala assim, então a gente vai dizer que nunca, né, no corpo, todos poderiam ser bem-sucedidos, porque tem órgãos que você nunca vê, né? Quando o Paulo faz sempre essa analogia, né? Então a gente pode já resumir para a galera aqui e falar, meu, que todo mundo, né, pode dar certo. Todo mundo nasceu para ser um sucesso, desde que siga o propósito de Deus, né? Fidelidade é aquilo que vai fazer de você um sucesso ou não. E
E aquela ideia de prosperar onde está, né? Eu sempre brinco para a galera, que eu falo assim que para Deus, para eu mudar para os Estados Unidos, né, e morar lá e fazer as coisas, Deus precisa começar a frase, né? Para eu mudar para Campina Grande tem que aparecer uns 5 anjos, né? Porque tipo assim, porque tipo assim, é uma cidade tipo assim que você olha, né? Agora, né? Tem as coisas. Eu lembro as primeiras vezes que eu fui para aí, não tinha nem lanchonete, que né? As primeiras vezes que eu fui para aí, hoje tem Subway, né? Hoje, né, esse tempo atrás abriu Habib's. Não tinha nada naquelas primeiras vezes. Eu lembro que a primeira conferência que eu fui, a gente teve que ir numa lanchonete, nem sei se existe ainda, que era aquela tal de Pittsburgh, né? Assim, lá naquela Não, avenida dos... Não tem, né? Lá na avenida dos restaurantes, lá onde tem o negócio do negócio da farofa d'água, lá, tábua de carne, lá, da galera lá, tipo assim, meu, era só Manuel aquilo lá. Tavares. Então, aí tipo assim, aí você vê, né? Olha que legal, né? E a gente vê o Pastor Bud, né? Quem ainda não comprou, não é, meu, a biografia dele, que coisa linda, galera. Compra, pelo amor de Deus, começa a ler. Você que não conhece a história, tem aquele videozinho que o pessoal de Pinheiros fez, né? Mas o livro é muito legal, vai agregar demais. E aí você fala, né? Deus fala pro Cabelo, vai pra Campina Grande. Olha que loucura, né? Deus vira pro cara e fala assim, e aí o sucesso tá exatamente nessa fidelidade. E eu acho que uma coisa legal, que é o que você começou falando, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso, é que está diretamente ligado a você fazer o que tem que fazer e não aquilo que você gosta, ou aquilo que é, naquele momento, algo mais agradável para você, né? Porque a gente vê que para agradar a Deus, às vezes a gente vai precisar renunciar a coisas que a nossa carne não está confortável para fazer, né? Mas a gente tem que fazer. E aí a gente pega um pouco nessa questão de saúde, como você falou, né? Que você gosta de falar e tal, tá aí a galera que não segue lá, corre lá o perfil do Verbo Informa, né? Acompanha os posts da Raquel lá, da coisa muito legal no portal. Também tem várias coisas que saem sempre. É bem legal. E a gente vê que para a gente é uma área, né, para alguns de nós, que é um pouco mais delicado, um pouco mais difícil, né? Para mim mesmo, meu, eu falo que eu não sou tentado em muitas coisas, mas nessa área, para mim, é a área que pega. E eu percebo que eu só vou, de fato, alcançar a vida que Deus planejou para mim, de fato, renunciando, porque eu percebo que isso é importante. E eu queria que você falasse com a gente um pouquinho sobre isso, Kel. De fato, tem conexão, né? Cuidar do templo do espírito, cuidar do corpo, não tem. Como você já deu até um spoiler aí, você falou que para você é algo muito espiritual, né? Cuidar do corpo. Uma pessoa que não cuida do corpo, uma pessoa que não pratica exercício físico, uma pessoa que não renuncia às suas vontades, ela vai conseguir viver a plenitude daquilo que Deus tem ou não? Vou tentar resumir ao máximo, porque essa pergunta, se deixar, eu tenho tanto texto bíblico que fala sobre isso, né? Tanto texto bíblico que fala sobre os cuidados da nossa própria vida, nessa questão da área da saúde mesmo, do corpo, né? A gente vê, sabe, Lê, que a Bíblia fala muito que esse corpo é um vaso de barro, né? É um vaso de barro, é o boneco que o Espírito Santo soprou a vida. E sabe, é realmente um vaso de barro, mas é o vaso de barro que Deus escolheu colocar a coisa mais importante, que é a nossa essência, que é quem nós somos, é o nosso espírito. E não somente isso, ele decidiu colocar o espírito dele, que é um com o nosso, dentro desse vaso de barro. Então, eu já quero começar dizendo assim, olha, realmente é um vaso de barro, realmente é um vaso frágil, realmente é algo sensível, mas nesse corpo sensível que existe o nosso chamado, que existe a nossa unção. Então, todo o propósito que Deus tem para nossa vida aqui na Terra vai acontecer através desse corpo. Você vai amar pessoas através do seu abraço com esse corpo. Você, né? A gente não acredita em alma penada, né? Então, se esse corpo for embora, se esse corpo morrer por falta de cuidado, por falta de atenção, a gente não tem como cumprir o propósito de Deus É mais, isso né? aí. E aí a gente vai encerrar precocemente os planos que Deus tem para nós. E existem inúmeras passagens mesmo que falam que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, né? A gente vê em 1 Coríntios 9, quando fala sobre que o atleta em todas as coisas se dominam. Ele fala também sobre você não entregar o corpo às paixões da carne. E tudo isso, às vezes, eu vou falar uma coisa bem aberta aqui, né? Às vezes a gente acha que
assim, o zelo do corpo, né? Que o corpo é só carnalidade, então a única coisa que eu tenho que fazer assim, não pecar. Só que a gente esquece que pecar não é só prostituição. Ela Sim. é, né? Aí as pessoas falam assim, ah, fulano tem um problema. Ele tem um problema com pornografia. Mas a Bíblia também fala sobre glutonaria, né? Só que às vezes a gente categoriza e às vezes a gente acha que como a glutonaria é uma coisa que não necessariamente ofende o outro, ela é menos pior. É isso aí. É como se fosse assim, ah, mas tá bom, meu corpo eu que mando. Não, se você que manda, então fala pro seu corpo, chega, acabou, parou de comer, né? É isso aí, é verdade. Em 1 Tessalonicenses 5:23, para mim é o texto básico da palavra em relação a nós sermos em 3 dimensões, né? Ele fala assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em É. tudo, e o vosso espírito, alma e Vamos ver. corpo sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Esse texto está dizendo que quando Jesus voltar, nós vamos precisar prestar contas para ele, não somente de quantas pessoas nós alcançamos, se nós fomos um ministro de sucesso, um dentista de sucesso, então, não sei o que Deus te chamou para ser, mas eu tenho certeza que você quer ser o melhor naquilo que Deus te chamou. Você quer ser um sucesso. Exato. Afinal, você está aqui assistindo uma live que diz, né, sobre uma vida de sucesso. E aí, você quer ter sucesso em todas as áreas. E para isso passa sim pela saúde do corpo, porque Jesus não vai perguntar assim: ah, beleza, o espírito está salvo, você renovou a mente, o corpo era só a casca. Não, a Bíblia está dizendo que ele vai perguntar, né, como que Sim. nós cuidamos dessa parte. E às vezes a gente é negligente, e eu costumo dizer assim, Lê, às vezes as pessoas assim, você não colocaria, vamos supor, seu carro é flex, então ele é gasolina e álcool. Você não colocaria um álcool 70% no seu carro, colocaria? Não, claro que não. Mas é álcool. Comprometer, né? Álcool não é álcool? Álcool. Sim. Não, nem tudo é o álcool específico para o carro. E aí as pessoas comem de tudo. Não, mas é comida. É comida. Tem coisa que a gente Sim. come hoje que nem comida mais é. E aí o nosso Que corpo é isopor. é isopor, é plástico, é feito em laboratório. Sabe? E Deus cria todas as coisas na natureza, né? Quantas propriedades tem em cada alimento, e aí a gente fica comendo coisas que não são e esperando que a manifestação da cura divina aconteça em nós. Queridos, a cura divina, É. ela é real, ela é para hoje. Jesus morreu para que hoje nós pudéssemos viver uma vida plena de cura, né? Ele verdadeiramente levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Mas o mesmo castigo que ele sofreu, que nos perdoou, e por isso nós escolhemos não pecar mais, é o mesmo castigo que nos curou, e por isso nós escolhemos andar num estilo de vida de saúde que santifica, agrada e glorifica a Deus. Então, a gente não pode brincar, né, com essa parte, achando que para Deus ela não é importante, né? A nossa unção a gente carrega aqui, nosso chamado a gente carrega aqui. É frágil, é sensível, pessoas estão morrendo, voltando, missionários voltam precocemente. Graças a Deus a gente não vê isso com frequência no nosso ministério, mas eu vejo, assim, como eu gosto muito dessa parte de missões também, muitos missionários voltam do campo com fadiga, cansados, e quando você vai ver, é porque eles, porque eu tenho um chamado, e corre, e não cuida de si mesmo. É isso né? mesmo. Então, resumindo um pouquinho do que você perguntou, eu esse dia estava dando aula, eu dou aula na escola de missões, né, sobre saúde do missionário, Que e legal. teve uma aula que me pulou um exemplo que eu nunca nem tinha lembrado, assim, né, em relação a isso. Porque eu sei que todo mundo que está aqui assistindo essa live, nem todo mundo tem um chamado no sentido de viver integral para o ministério, mas às vezes, como eu falei, você é um profissional, uma dona de casa, você foi chamado para cuidar dos seus filhos, seja um sucesso, seja a melhor exemplo para os seus filhos, seja a melhor dona de casa, seja a melhor advogado, né? O que Deus te chamou para ser, seja o melhor. Mas às vezes a gente está tão preocupado em ser, aliás, em fazer, né, em dar uma satisfação para os outros e mostrar para os outros que a gente é capaz, que a gente é produtivo, que a gente conquista, e aí a gente não cuida da gente mesmo. E não sei se todo mundo aqui já andou de avião, mas quando a gente vai andar de avião e tem as instruções, né, do comissário de bordo, e a aeromoça, ela sempre fala assim: olha,
em caso de despressurização, né? Ou seja, em caso de acontecer alguma coisa que falte oxigênio aqui no avião, máscaras de oxigênio vão cair. E ela ensina Yes. como vestir aquela máscara e ela sempre fala assim: coloque em você primeiro e É isso aí. depois você coloque nas crianças ou outras pessoas que precisam. Por quê? Porque se você não estiver bem, se você não estiver ali com aquele oxigênio, você vai perder sua consciência e nem a pessoa que não tem capacidade de pôr sozinha vai colocar e nem você vai poder ajudá-la porque você também pifou. Então, É é isso aí. muito importante. A Bíblia, Jesus fala, ame ao próximo como você ama você mesmo. E amar a si mesmo passa por você cuidar da sua saúde. Nosso corpo, não sei se dá para ver aí, né? Mas se Dá, mexe um dá. pouco aí onde você tá. Olha o tanto de movimento que Deus criou você para Sim, ter. Querido, se Deus quisesse que você ficasse sentado num sofá, numa cadeira o dia inteiro, você não tinha tanta articulação, você não tinha tanta exato. possibilidade de se mexer, né? Então, cuida de si mesmo, veste essa máscara de oxigênio, presta atenção aonde você não está exercendo domínio próprio, aonde você não está exercendo moderação. Todos, assim, Sim, todos não, mas muitos versículos da Bíblia que falam sobre uma vida equilibrada e moderação, falam sobre a volta de Jesus. Então, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, né? Por que sim. que a Bíblia faz esse jogo? Porque Deus sabe, Ele já disse que quando Ele voltar, a gente vai apresentar espírito, alma e corpo. Sim. Então é mais ou menos como Exato. diria aqui no Nordeste, cuida! Corre, cuida do seu ser em todas as dimensões, porque ele tá voltando. Muito bom, muito bom. Fica claro, né, que a gente vem das suas palavras, que depende da gente, né? Eu percebo que às vezes a gente tem essa questão da passividade, né? A galera acha que tudo vai acontecer e eu vejo que às vezes a galera entende isso de uma forma errada. A pessoa fala, não, eu vou viver de qualquer jeito aqui, meu corpo, né, já que tem propósito, não vou morrer, né? A galera já ouviu, já falou isso muitas vezes, né? Ah, já que Deus tem algo para mim assim vai acontecer porque é incondicional. Não, e não é assim. Não é, são decisões de fato mesmo de cuidar, como você falou, é nossa responsabilidade. Deus jogou na nossa mão e falou assim, ó, eu tenho graça, tenho favor, tenho skills que eu tô dando para vocês, né, habilidades aí, mas vocês precisam fazer, né, a parte. Aí vem, né, nessa questão, e é muito doido isso, porque parece que vai na contramão, mas não vai, que é a questão do equilíbrio. Porque hoje, né, o maior discurso das pessoas, elas falam assim, né, não existe sucesso sem desequilíbrio, né? Essa é uma frase aí bem usada agora por coaches, por pessoas bem-sucedidas. Mas eu falo para você que existe sim sucesso, não é, com equilíbrio e sem desequilíbrio, até porque se a sua vida for desequilibrada, alguma das suas áreas, de fato, elas vão ser afetadas, né? Eu tenho falado bastante para o pessoal, né, aqui que acompanha a gente, que não adianta ser aprovado em uma área e não ser aprovado em outra, né? Quando Paulo ele traz as características do bom ministro, ele fala que a gente tem que ser em tudo irrepreensível, né? Como você leu agora, 1 Tessalonicenses 5:23, fala sobre a gente se apresentar irrepreensível. Então, tudo é importante, né? Então, por exemplo, ser uma boa esposa é tão importante quanto ser uma ótima ministra, né? Então, ser, né, uma ótima ministra é tão importante quanto Eita, travou aqui ser. um pouquinho. Ah, tá voltando. Então, Voltou. voltou. Então, ser uma ótima ministra é tão importante quanto ser uma ótima mãe, que é tão importante quanto ser uma pessoa que vai cuidar do corpo. Então, eu acho que a principal coisa que a gente está entendendo aqui, então, é primeiro, né, felicidade e sucesso estão ligados a propósito, estão ligados a você fazer, né, o que Deus chamou você, independente do lugar, independente do que é isso. Né? Segunda coisa, é intencional, né? Você precisa fazer. Outra coisa que a gente aprendeu aqui, terceira coisa, né? Vai exigir da gente o equilíbrio e principalmente um cuidado do corpo, né? Eu tenho uma coisa que eu tô tendo que até que eu tô batendo bastante na tecla e eu tô emagrecendo, graças a Deus. Tô num processo diferente, Kelmo, porque antes eu tava naquele negócio sobre assim, emagrecer rápido, mas aí eu tava sempre na sanfoninha. Eu perdia 8 quilos fácil, 10 quilos fácil, depois, bum, voltava de novo 8, 10 quilos. Aí minha cabeça agora mudou, né? Eu tô indo grama a grama, né? Quilo a quilo. Tá dando certo, com o novo hábito aí de andar de bike, tá dando certo. Mas eu percebo que não é fácil, né? E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente
sobre isso. O caminho não é fácil para ser bem-sucedido em todas as coisas. Nem sempre tudo dá certo. Às vezes dá errado. Às vezes dá vontade de desistir. O que fazer, Kel? Quando não está fácil, o que fazer quando a gente não tem vontade? Isso é algo que acontece mesmo? Ou pessoas bem-sucedidas sempre estão bem, sempre têm vontade, tudo dá certo para elas? Fala um pouquinho para a gente isso aí. Certo. Eu acho bem interessante porque às vezes as pessoas falam assim pra mim, Raquel, pra você é fácil porque você gosta de fazer exercício. Ah, pra você é fácil porque você gosta de comida saudável. Eu gosto, mas eu gosto de brigadeiro. Eu gosto de assistir, sentar e maratonar a série. Eu gosto, gente. Então, assim, não é porque uma pessoa gosta ou porque ela desenvolveu um hábito há anos desenvolvendo aquilo, treinando, condicionando, que para ela sempre é fácil, né? Então é um Sim, exemplo que as exato. pessoas, que as pessoas sempre falam, para você é fácil. Não, não é todo dia. Eu amo, mas tem dia que, dependendo do horário que você chega do trabalho, né? Ai, hoje eu vou ficar aqui. E tem dia que você fica mesmo. Mas tem uma frase do Guto que eu tenho algumas agendas, assim, né? Agenda da Alumni, agenda pessoal, tem algumas coisas assim, e eu coloquei essa frase em cima de todas elas, né? Ele fala assim: comprometimento é gostar do que faço, ainda que eu faça o que não goste. Então, Uau, comprometimento fantástico. é gostar do que faço, ainda que eu faça o que não goste. Então, eu Uau. preciso entender, eu tenho uma meta, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei os passos que vão me levar para chegar lá, e eu estou comprometida a alcançar esse resultado. E eu entendo que no meio do caminho vão ter ações que eu não vou querer realizar, tá? Mas eu tô tão comprometido que eu escolho começar a gostar para que eu alcance o que eu espero. E às vezes, sabe, Lê, tem gente que esquece que fé na nossa vida é para tudo, sabe? Eu vejo, eu vejo, eu vejo muitas pessoas usando a fé contra o diabo, contra as circunstâncias, e às vezes as coisas se levantam na vida delas e uma posição de vitimização, né? Às vezes é na área da saúde, às vezes é na área financeira, e às vezes as pessoas da fé não entendem que tudo que a Bíblia coloca, tudo que Deus propõe pra gente, que vai ser alcançado sim com fé, vai ser alcançado com fé e ação. A fé, ela gera uma ação, né? Então, às vezes as pessoas, elas, não, eu sou curada, eu sou curada, eu sou curada. Aí tem fé. Não, essa diabetes aqui foi o diabo que colocou e eu rejeito. E às vezes, você já parou para analisar a sua alimentação? Yeah. E o ponto que eu quero chegar é que, às vezes, a gente usa a fé para grandes coisas e esquece da fé diária. Às vezes, você parar de dizer, eu detesto ir para academia. Eu detesto salada. Querido, comece a usar a fé para declarar aquilo que você precisa. Então, Hum, você não é mentir. A gente já entendeu que a fé não nega a realidade, mas ela gera uma realidade superior. Então, comece a isso dizer: mesmo. eu tenho domínio próprio, eu posso recusar uma coxinha e comer uma salada. Fé é para isso, fé funciona, fé é para agora, né? Fé não é só para quando você já estiver endividado, fé é para quando você Isso recebe aí. seu salário, você dizer: eu tenho fé para usar meu salário com sabedoria, para não gastar mais do que eu preciso, né? Sim. Quando eu fui casar, Lê, eu não fui treinada para ser dona de casa, né? Eu acredito que algumas pessoas que estão aqui são de Bauru, conhecem um pouco a nossa história. Meu pai foi embora, a gente era muito novinha, né? Nós 4 irmãs. E então a gente foi treinada assim para ser independente, para trabalhar, para estudar, né? E eu lembro que quando eu fui casar, eu sou uma pessoa assim, Lê, que tudo que eu vou fazer, eu quero fazer bem feito. Sim. Assim, não é assim, tem que fazer, tá bom, já que tem que fazer, vamos fazer. Não, é assim, então, tem que fazer, eu não gosto, mas eu vou dar o meu melhor, né? E Sim. aí eu lembro até que eu vi uma pessoa famosa, e uma pessoa famosa mesmo, assim, bem top, assim, né? E rica, e linda, e maravilhosa. E aí ela disse assim, uma vez, um cara falou assim pra ela, eu tô desvirtuando, mas eu vou chegar onde eu quero chegar, tá? E ele falou assim pra ela,
fulana, pra você foi fácil, né? Porque ela é modelo, né? Essa moça. Ele falou assim, pra você é fácil, linda do jeito que você é, por isso que você conseguiu tanto trabalho. E você é essa pessoa tão bem sucedida no Brasil e fora do Brasil. E aí essa pessoa respondeu pra ele e falou assim, o quê? Existem muitas mulheres lindas que poderiam ter o mesmo sucesso que eu. A Exato, exato. diferença é que quando eles falavam, a foto hoje vai ser ali dentro daquele rio, e tava frio e a água gelada, e eu tinha que tirar uma foto de biquíni, eu ia lá, entrava e tirava com a cara plena. Quando eles falavam, Isso mesmo. ó, hoje a foto é com casaco, você tava no meio do sertão, eu ia lá, botava o casaco e não fazia cara de quem tava com calor. Aí ela falou assim, tudo que eu faço com tanta excelência, que se eu lavar o banheiro, você pode comer no chão daquele banheiro. Olha aí. Rapaz, aquilo mexeu tanto comigo, Lei, porque é uma pessoa do mundo com tanta convicção de fazer o que tem que ser feito com excelência. E eu falei, eu tenho a própria vida de Deus em mim. E aí, quando eu Isso fui aí. casar, eu falei assim, eu vou ser dona de casa. Eu vou cuidar da minha casa. Eu posso ter alguém para me ajudar, com certeza. Mas minha mãe sempre falava, mesmo que você tenha uma pessoa Sim. para te ajudar em casa, se você não souber fazer, você não consegue nem orquestrar, É né? isso mesmo. E aí, quando eu fui casar, eu falei, Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Eu não sei cozinhar, eu não sei cuidar de uma casa. E sabe, Lê, é uma fé para cotidiano. E essa fé para o cotidiano me salvou e me fez. Raquel, sua casa tá sempre, sempre, sempre brilhando? Não, porque tem dia que a gente trabalha de manhã, de tarde, à noite tem Lógico. reunião. Sim, E às vezes a gente né? faz reunião com pessoas de outros países, então pra gente é até mais tarde, né? Mas Vida real, né, Kel? Vida real, né? vida real, exatamente. Agora, uma coisa que é bem importante, Lê, planejamento. Tenha uma agenda, sabe? Monta sua Sim. agenda. O que naquela semana tem horário estabelecido? Ah, o médico tem horário estabelecido. Uma reunião tem horário estabelecido. Né? Tem coisas que têm horário estabelecido. Então, coloca aquilo que já tem horário para você não perder, né? E vai Sim. encaixando as coisas conforme a prioridade do que tem que ser feito. Não, isso aqui tem que ser feito hoje, isso aqui tem que ser feito essa Exato. semana. Porque às vezes você pode dizer assim, cara, isso aqui pode ficar para amanhã. E tá tudo bem. Tá tudo Exato. bem se ficar para amanhã. Nem sempre dá para cumprir a agenda toda. O segredo é você ir Exato. lá, apaga do dia anterior, joga para o próximo Joga dia, pro outro. porque em algum momento tem que ser feito, né? E eu volto, Lê, nessa resposta da forma que eu comecei. O segredo é ser guiado pelo Espírito. Porque Isso mesmo. do mesmo jeito que você é guiado para passos grandes, ai, Deus mandou eu largar tudo e ir para Campina Grande, vai. Mas você também é guiado para saber, não, faça agora tal coisa da agenda, porque ela é mais importante. Vá para tal, Exato. resolver tal coisa, porque é mais importante. Deixa isso para amanhã, se for o caso, sabe? E esse texto de 1 Tessalonicenses 5:23, eu vou voltar para ele também. Porque eu sempre achava difícil, assim, eu amava o texto, mas eu achava difícil, Senhor, como que eu vou dar conta de espírito, alma e corpo irrepreensível? Isso significa que eu tenho que ser a Mulher Maravilha, né? Eu tenho que ser literalmente a mulher de Provérbios 31, que às vezes a gente lê só o versículo 10, né? Ah, mulher Sim. virtuosa, quem achará? Ela parece um rubi. A gente acha que a mulher virtuosa é aquela bonequinha que fica na Que prateleira nada. do marido. A mulher Não. virtuosa, a gente vai ler até o versículo 31, ela virada no giraia, né? Ela cuida da casa, Virado dos de lá, filhos, da fazenda, empreendedora. É. empreendedora, cuida da saúde, né? Ela faz tudo isso e dá conta. E aí eu ficava, Senhor, como? E aí, de tanto meditar nesse texto de 1 Tessalonicenses 5:23, Lê, um dia algo saltou para o meu coração, que é o comecinho do versículo. O comecinho do versículo diz assim: o mesmo Deus de Sim. paz vos santifique em tudo. Ou seja, antes de ele dizer o que ele espera que eu entregue, que é um espírito, uma alma e um corpo plenos, ele diz, ó, eu vou te dizer o que você precisa entregar, mas ó, tô mandando o Espírito Santo. E o Isso Espírito aí. Santo vai te santificar, te ajudar e te dar um turbo para que você faça todas Isso essas aí. coisas, né? Isso aí. Então, aquilo que você acha que está procrastinando, querido,
ora mesmo. Fala, Senhor, eu rejeito, se for uma coisa sua, né? Eu rejeito a preguiça, eu rejeito a falta de domínio próprio. Mas se for coisas que você ainda nem consegue detectar, por que você tá patinando, fala, Espírito Santo, me ajuda. Coloque Isso aí. pessoas na minha vida para me ajudar, para me orientar, pessoas para me Isso. amarem, né? E que sejam modelo, referência. E a própria atividade física, gente, mulheres, atividade física dá realmente um turbo mesmo, sabe? Você fica mais disposta para ler, você fica mais disposta para arrumar a casa. Você, às vezes eu vou para academia, claro, tem dia que você chega da academia só o pó, mas tem dia que você chega da academia e você quer ganhar o mundo, né? Você fala, hoje eu Exato. vou porque você tá Hormônios, né? cheio de endorfina, cheio de hormônio de É, prazer, né? exato. Então, somado isso, com a unção do Espírito, com a ajuda do Espírito, a O gente dá diabo que conta. lute, É o quê? né? O diabo que lute, né, meu? O diabo Somando que tudo lute. isso aí. O diabo Exato, exato. E é muito legal, tipo assim, é legal isso que ó, a gente vai entendendo, né? Você vê, é fácil? Não. É desafiador? Sim. Né? Tipo assim, o sucesso acontece sozinho? Não. Né? E para cada uma dessas coisas, a gente sempre pode contar com Deus. Isso é o mais legal. Né? O Paráclitos tem o lance da graça mesmo, né? Então, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, né? Precisa lembrar que Deus tem a expectativa da gente ser pleno em todas as coisas. É uma caminhada, né? É uma construção. É o que não vai acontecer do dia para a noite, né? São decisões. E é muito legal, e assim, que eu percebo que a maioria das coisas não acontece na nossa vida, não é porque a gente não sabe o que é que a gente tem que fazer, mas é porque muitas vezes a gente não faz o que tem que ser feito, Uhum, né? é Eu lembro verdade. mesmo, você vai lembrar, a gente em 2013 foi para a África lá no Pastor Cris, né? E Sim. aí eu lembro que o meu inglês sempre foi o inglês de, né, morning, né? Inglês assim, The bye books on bye. the table. The Books on the Table, né? Aquele negócio. E eu lembro, na época, meu, você já sabia muito mais inglês, né? E eu lembro a galera dando entrevista, até teve um dia que você foi dar entrevista. E eu olhando, e aí eu dificuldade de me relacionar com as pessoas, conversar por causa desse problema no inglês. Ó, 2013. Aí o É, que acontece? 2013. 2013. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E aí, tipo assim, meu, naquela época eu já havia necessidade de fazer algo. Só que eu não fiz. Então, tipo assim, então foi indo, foi indo, foi indo. E aí eu lembro que no ano passado, né, na virada do ano, Deus começou a falar comigo. Falou, cara, você está retardando coisas na sua vida porque você ainda não está fluente no seu inglês. Né? E foi tão doido que, ó, que Deus começou a falar comigo. Eu falei, meu, mas eu não tô afim, velho. Tipo, todo dia tem que estudar inglês, ter a diligência, ter a constância, domínio próprio e tal. E aí eu comecei a estudar. E aí foi até na conferência que o Brad Fluke veio, cara. Aí ele parou, né, lá no meio das profecias e veio trazer uma palavra, né, para mim. Eu nem tinha conversado com ele nada, nem conhecia o cara, né, só de ouvir falar, tal, mas não ver. E ele falou assim, ó, Deus está me dizendo que vai chegar o dia onde você vai ministrar em inglês e vai ser um negócio tão fluente, né, que as pessoas, né, vão falar, puxa, até porque tem o nosso inglês brasileirado e tem um inglês parecido com o nativo. E, cara, e pra mim, tipo assim, foi muito legal, não é ele falando, mas eu falei assim, caramba, meu, olha que legal, né? Eu discerni uma direção, já comecei a fazer e vai chegar uma hora que vai acontecer, não por uma palavra, mas pela minha atitude. Então, É. hoje, com exceção de quinta-feira, todo dia, na hora do. Inclusive até hoje, o pessoal que está aqui, né, meio de meio, a gente vai ter uma live no perfil oficial do Rema Brasil, né, falando sobre fé, né, e vai ser toda terça-feira desse mês. Então, galera, participa lá, porque eu mudei minha aula de inglês para fazer essa live do Rema aí. Então, todo dia no almoço eu estou fazendo. É gostoso? Não é, Kel. Assim, mas eu fico olhando às vezes, né? E, por exemplo, você e o Garcia, né? Meu, estão lá, meu, falando inglês, fazendo. E eu falo para Kelly isso, falei assim, meu, olha que coisa doida. Eu falei, se o Garcia, né, não dominasse o inglês, a porta que se abriu para ele, e a gente percebe que teriam várias outras pessoas, mas porque ele domina o inglês, nos últimos tempos é ele que está do lado de big ministros. É ele que está interpretando, ele está fazendo, e aí, por consequência, você entrou dentro disso. Então, você fala assim, não foi automático, não foi um sucesso que aconteceu. Foram horas de estudo, foram horas de renúncia, foi fazendo aquilo que, né, não é gostoso. Então a gente tem que lembrar duas coisas. Né? Deus chamou a gente para o sucesso está disponível para cada um,
mas a gente vai ter que mortificar a nossa carne, renunciar às nossas vontades, ser guiado pelo Espírito, contar com a graça, para que assim, né, as coisas elas deem certo. Vai ter vontade, dia que vai ter vontade de desistir. Fala pra gente um pouquinho disso aí. Né? Tipo assim, já teve alguma vez que algo aconteceu, acontece sempre, nunca aconteceu na sua vida, aqui, ó, de você ficar mais desanimado e falar assim, ah, quer saber, eu não vou fazer nada disso aqui. Acontece com isso com você ou não? Nunca. Você sempre acorda plena, arrumada, maquiada, feliz, alegre. É, claro. Aqui não existe gata borralheira, é Cinderela sempre. Não, Lê, com certeza, sabe? Até como eu estava falando em relação à própria atividade física, né? Tem dia que você fala, cara, hoje eu quero dormir. Ó, hoje eu também renunciei, hein? Renunciei o horário da academia por causa do horário da live. Você Olha fala, aí, tô recebendo aí, galera. hoje eu vou mais tarde, vou me organizar para ir mais tarde, né? Mas enfim, tem dia que realmente, assim, a gente não tem vontade de fazer tudo que tem que ser feito, né? E é interessante porque, por isso que eu falo, assim, que às vezes é importante você ter anotado, você entender o propósito, né? Porque você envolver outras pessoas, porque às vezes naquela hora que você fala, rapaz, hoje eu não quero, e aí você lembra do porquê, né? Então, por exemplo, o inglês. Às vezes você tá lá, vai na aula, vai na aula, vai na aula, e você fala, nossa, mas eu ainda não tô vendo diferença, eu ainda tô fazendo e não uso para nada ainda, né? Mas é aquele negócio que a gente aprende sobre fundamento também, né? Você Isso vai aí, fazendo de pouquinho, vai fazendo sem vontade. Como ir isso na aí. academia, né? Ai, vou e não emagreço. Vou e não ganho músculo. Por quê? Porque não é numa ida. Embora numa ida você já se sinta mais, né? Os homens vão uma vez pra Sim. academia e já começam a passar no espelho da academia, Já olhando e tal. Não é, né? Não é do dia para a noite. E assim, tantas coisas que poderiam ter sido do dia para a noite, sabe? Eu fico pensando assim, Jesus poderia ter vindo um homem adulto, morrido, sei lá, teria tantas possibilidades, né? Mas ele precisou vir como um homem, ele precisou vir como um bebê. O que Jesus, como um bebê, fazia? É verdade, Nada. verdade. Só mamava, chorava. Com certeza, gente, é que você que é mãe, né, que pensa, ai meu Deus, não aguento mais carregar esse bebê. Pensa que Maria podia ter pensado a mesma coisa. Ah, não aguento mais dar Verdade. mamar, não aguento mais esse neném chorando. Porque era o que Jesus fazia, né? Exato, E aí, exato. mas aí você vai entender, não, mas ele é o meu filho, ele é o salvador do mundo, né, Maria? Mentalizando, ele é o salvador do mundo, eu vou cuidar. Eu não me importo quantas vezes eu É, acordo de madrugada, mas ainda não tá vendo nada, ainda é só fralda suja, ainda é só choro, isso aí, né? Ainda é só sem saber falar as primeiras palavras, é tropeçando, é isso aí. caindo. Mas ele era o salvador da humanidade. Então, na hora de cuidar do seu filho, para de pensar que ele é só um trabalho, que ele é só um problema. Ele é uma Isso aí. pessoa com propósito, ele é um enviado do céu para a terra para cumprir um chamado, para alcançar vidas. Então, coloque foco no lugar certo quando você estiver fazendo as coisas. Então, mas é porque eu não gosto de ir para academia. Não, se lembra que você não está indo para academia. Eu não ligo se eu vou ter músculo, se meu corpo é bonito, eu não ligo se para essas coisas de aparência. Uhum. Academia não é aparência. Aparência é um É efeito saúde, né? colateral. É isso aí, Academia é verdade. saúde, é disposição, é força e ânimo para cumprir o que Deus tem para você, é energia para você estudar, energia para você trabalhar melhor, né? Então, voltando no exemplo do perdão, hoje eu não quero perdoar, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não Isso quero ir para aí. aquela reunião. No seu trabalho, se você tem uma reunião, você fala, hoje eu não vou, e você não vai? Isso aí. Por que você não faz isso? Porque não, eu não quero ir para essa reunião, eu sei que ela vai ser difícil, vai ser chata, eu vou ficar irritado. Mas por que você vai? Porque é meu emprego, que se eu não for, eu vou ser mandada embora, eu preciso do meu emprego, eu preciso do meu salário. Você não Isso encontra aí. rapidinho um motivo para se animar para ir para essa reunião? Exato. É Então, na isso aí, nossa isso vida, aí. tudo é assim. Eu não quero, Exato. mas se você for comigo, né? Como Moisés falou da pedra, Senhor, eu só vou se a sua presença for comigo. Tem dia que até para ir fazer uma caminhada, Senhor. Agora grávida Isso ainda, aí. né, Lê? Barriguda. Esse já tá falando pro Thiago, nossa, eu vou caminhando, já sinto a barriga pesada já. Daí ele, também, né, minha filha? Tem um neném aí. Pois é. Exato. Mas aí você fala,
pra quê? Então, no meu caso agora, mudou até um pouquinho o propósito do exercício. Pra mim, agora é a hora que eu Exato. preciso fazer. Por quê? Ah, porque eu quero ter um parto normal. Então, eu preciso fazer atividade física. Eu preciso mais do que nunca que meu corpo esteja pronto para quando Levi falar, mamãe, tô chegando. Cheguei. Então, quando eu não quero ir, eu falo assim, não, mas eu lá, quando chegar o dia do parto do Levi, eu vou agradecer por todos os dias que eu renunciei, Isso que aí. mesmo com dor, mesmo barriga pesada, mesmo cansada, eu fui. Então, bate sim a falta de vontade, a falta de motivação, mas crente não vive nem pelo que sente, nem É pelo isso que aí. vê. Crente não vive por motivação, crente vive pelo Espírito e pela É isso fé. aí. É desse jeito, galera. Então, todo mundo vive uma vida real. Às vezes a gente fica do lado de cá e fica até pensando, né? Ah, mas eu acho que o pessoal não é tão tentado quanto eu, não fica desanimado quanto eu. Fica assim, gente. Todo mundo aí é um ser em 3 dimensões, como a Raquel mesmo falou, né? E tem todas as áreas que a gente precisa cuidar para a gente de fato ser irrepreensível. Lembra que é uma construção, é dia a dia, como a Raquel mesmo acabou de dizer. Às vezes você está fazendo e parece que nada está acontecendo, mas são as estações da vida que você precisa fazer, né? Tem a estação de semear, para depois ter a estação de fato de colher. Faça aquilo que é certo e, não vai ter como. O sucesso vai acontecer, porque o sucesso vai ser o propósito de Deus se cumprindo na sua vida e ele não acontece automático, né? São renúncias, são direções de espírito que você ouve, é a graça que se manifesta, mas no fim tudo dá certo. Kel, que alegria, né, falar com você aqui nessa manhã. E aí eu queria que de fato você deixasse aí um recadinho pra galera. Nosso horário aí deu, tem que liberar você e todo mundo tem bastante coisa para fazer. Então, fala pra gente, ó, onde o pessoal te encontra, fala quais são as redes sociais, fala aí do Verbo Informa, né? Aí agradece aí, pessoal, dá um tchauzinho, a palavra tá com você. Tá certo. Tá vendo bastante gente conversando aqui, mandando carinho pra Levi e tal, gente. Obrigada por todo mundo que assistiu, né, até agora. Realmente, Levi, fiquei muito feliz, né, pelo convite. Foi uma grande alegria para mim esse tempo, falar dessas coisas que eu realmente amo falar também, né? Então, vocês podem me encontrar nesse Instagram, que eu acredito que, Levi, você vai salvar Vai ficar a salva a live, live. pronto. Aí ele vai salvar, provavelmente ele vai me marcar. Então, esse é o meu Isso Instagram aí. pessoal. É o Instagram aberto, vocês podem entrar lá, falar comigo. E também tem o Verbo Informa. Se alguém puder colocar aí nos comentários, Vou colocar aqui, ó. @Verbo Informa, que é o Instagram que eu uso para falar dessa parte de saúde mesmo, né? De cuidados com o corpo. Às vezes tem dica de receita, às vezes tem dica de alguma coisa de atividade física. Não é o meu trabalho, eu não sou, assim, blogueira em tempo integral, né? Então, mas sempre que dá, sempre que tem alguma inspiração, alguma coisa bacana, eu compartilho lá. E acredito que para quem tá querendo buscar, né, conhecer um pouco mais, às vezes eu divulgo profissionais lá, então, às vezes eu não vou te dar a resposta, mas eu vou divulgar um nutricionista, o personal, inclusive o personal Belinha, que tá aqui, ó, no aeroporto, mais conectadinha com vocês. Isso Personal aí. da nossa igreja lá em Minas, maravilhosa. E é isso, gente. Saudade do pessoal de Bauru. Não sei quando vou conseguir ir de novo agora, né? Porque Levi Tem uma chega bebezinha daqui aí. praticamente 3 meses, mas fiquei Uau, muito já feliz. tá com 6, Kel? Estou no 6º Já mês. tá de 6? Meu, uau, fantástico. Passa rápido, né? Tô no finalzinho do 6º mês, assim. Então, falta um pouquinho, 3 meses de uma semana, assim. Que doido, meu. Nossa, parece que foi esses dias que vocês divulgaram, né? Cara, Não, passa imagina rápido pra mim. demais. É assustador de rápido, assim, né? Meu Deus! É muito rápido, exato. Meu, que legal. Kel, sempre palavras para agradecer. Obrigado, agradece o Thiagão aí. E conta com a gente, viu? A gente está aqui para aquilo que vocês precisarem, né? A alegria de vocês é a nossa. A gente está aqui para servir você. Obrigado mesmo por ter compartilhado tudo que você compartilhou. Tenho certeza que cada um vai pegar aqui aquilo que foi falado, vai sair daqui hoje fazendo diferente, de fato, né, propagando o reino aí, marcando a vida de pessoas. Afinal de contas, é isso que nos dá prazer, né? Fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer e avançar cada vez mais. Galera, ó, vai lembrar então que a semana toda a gente está falando aqui, amanhã, né, vai comigo, e na quinta-feira a Ju vai estar aqui com a gente também, Juliana Borba, só Legal. mulherada top aí, galera vindo, né, e vai ser bom demais. Hoje, 12h30,
lá no Rema Brasil, Rema no Brasil, né? Esse é o arroba lá. Bora lá falar um pouquinho sobre fé, que vai ser bom demais. Kel, obrigado mesmo aí. Tenha um ótimo dia em Obrigada. Campina Grande. Manda Beijo beijo pra pra todo mundo Kelly, aí. Anne, tia Simone, que vi tia Simone tava ligadinha aí. É, a tia Simone tá aí, daqui a pouco ela vai trabalhar, vê se não atrasa lá, hein, tia Simone. Não, brincadeira. Ai, ai. A tia Simone tá trabalhando com a gente na igreja lá já faz um tempo, graças a Deus, braço forte pra Também, gente lá e tá dando tudo certo. Muito bom, muito bom. Kel, amém. obrigado, Deus abençoe. A gente fica por aqui, pessoal, então espero vocês amanhã, 7h27 da manhã. Um grande abraço, pessoal. Fica com Deus, Kel. Tchau, tchau. Tchau.